Começamos aqui mais uma emissão do Benfica Corporate Club com a empresa em destaque, esta semana a QuidGest. A QuidGest é uma empresa multinacional de origem portuguesa que desenvolve software de gestão de uma forma inovadora. Há 30 anos que continua a ser uma forma inovadora. Nós criámos um software que faz software. Eu costumo dizer, a brincar, em vez de fazermos software à mão, fazemos software à máquina, que é mais rápido a fazer e, sobretudo, mais rápido depois a alterar. Digamos, aquilo que nos distingue de toda a indústria de software é a capacidade de, quando se entrega um software, uma solução de software, essa solução poder ser alterada rapidamente. Isso normalmente nas outras soluções não acontece. Isso é um fator diferenciador e é uma história que contamos aqui em qualquer parte do mundo. Pelo que eu percebi, apesar de ser bastante rápido e de ter resultados muito bons, não é? Ainda é um nicho de mercado, digamos assim. Sim, eu costumo dizer que os automóveis elétricos já existem há 100 anos, mas só com o Elon Musk é que as coisas avançaram. É interessante porque a indústria de software evoluiu para 2 ecossistemas. O que eu chamo de ecossistema do pacote e, portanto, o pacote que se entrega à organização e a organização tem que seguir as boas práticas do pacote de software. E esta é uma das formas das organizações usarem as tecnologias da informação. E o outro, que é o chamado desenvolvimento à medida, que ainda continua a existir muito o desenvolvimento à medida, com grandes equipas de programadores. Alguns deles são recrutados internacionalmente, outros nas nossas escolas, enfim. Toda esta lógica de criar uma solução de software com 50 pessoas, com programadores, com gestores de projeto, com analistas, com uma série de pessoas à volta disto, neste nosso modelo não funciona, porque nós conseguimos fazer a mesma coisa com 10 vezes menos pessoas e 10 vezes mais rápido, o que dá mais ou menos 100 vezes mais produtividade. Estes 2 ecossistemas tomam conta do mercado hoje em dia, que a nossa maior concorrência é as pessoas pensarem que isto não é possível. Como é que lidam com esse fator diferenciador que, pelos vistos, às vezes pode não ser um fator positivo, não é? Porque as pessoas tendem a desconfiar do que não conhecem. Sim. Marketing. A solução aqui é o marketing. O marketing tem um papel fundamental aqui. O marketing e o que nós chamamos o desafio da prova de conceito. Um dos projetos que nós ganhamos recentemente na Alemanha foi assim. Então mostrem, e nós mostramos. E só depois das pessoas verem ficam convencidas. Portanto, uma vez convencido o cliente de que isto é possível, não temos concorrência. É muito interessante esta abordagem. Portanto, primeiro uma desconfiança e depois o que nós fazemos, com o marketing a criar notoriedade, a contar as histórias, a contar os casos de sucesso, a contar uma série de histórias e depois o desafio da prova de conceito. É isto que nós dizemos às pessoas. Se acha que não é possível, vamos fazer uma prova de conceito. E é nestas provas de conceito que normalmente ganhamos. Estava-me a dizer que fazem o trabalho que normalmente é feito por muitos informáticos com muito menos pessoas. Quantos colaboradores é que têm atualmente na QuidGest? A QuidGest tem mais de cerca de 120 colaboradores atualmente. Mas, só para ter uma ideia, nós temos à volta de 500, 600 aplicações de software e temos 12 áreas de negócio diferentes. Portanto, são muitas pessoas, mas são muito poucas pessoas em cada área. Como viu há bocado nos recursos humanos, nós temos uma equipa pequena e estamos a fazer um projeto gigantesco na Jamaica com uma equipa muito pequena. E, portanto, conseguimos fazer este tipo de abordagem que nós e parceiros nossos que, entretanto, se envolvem connosco nesta forma de desenvolver software. Que tipo de software é que desenvolvem aqui? Para que áreas específicas é que trabalham mais? São muitas áreas, são 12 áreas e depois dessas áreas há umas sub-áreas, uma delas é o desporto, por exemplo. Começou muito na área financeira, recursos humanos, a área patrimonial, a gestão documental, a gestão da saúde e depois isto vai até aos projetos especiais, onde o projeto das Casas do Benfica encaixa, porque muitas vezes os projetos não se encaixam dentro destas 12 áreas e cria-se uma nova área de especialização. Isto começa normalmente conhecendo o negócio do cliente, o cliente começa-nos a contar a sua forma de fazer negócio e de repente nasce uma nova área através desse conhecimento, que normalmente é parecido com qualquer coisa que já existe. Portanto, muitas vezes aproveitamos coisas que já existem de um determinado negócio para outro. Vão de encontrar às expectativas e às necessidades dos clientes. Sim, isso toda a gente diz a mesma coisa, todos os nossos concorrentes dizem essa frase. Agora, uma coisa é ir de encontrar as expectativas do cliente, outra coisa é a forma como o fazemos.
Portanto, todos vamos de encontro às expectativas do cliente. Agora, o nosso cliente tem umas características específicas, é que ele vai mudando, porque hoje, com a transformação digital, com a forma acelerada com que o mercado muda, o que o cliente quer hoje, daqui a um mês já não quer, ou quer diferente. E é isto que nos distingue, é daqui a um mês conseguir fazer uma coisa diferente. E é isto que os outros não fazem. Falando então aqui um bocadinho desta parceria com o Benfica, como é que surge aqui a necessidade do software para as casas do Benfica? O que é que vai melhorar aqui na relação também do Benfica com o próprio sócio, digamos assim? É um projeto de gestão de associados. O Benfica acho que tem 300 casas. Estão 300 casas diferentes, porque aquilo começou de uma forma um bocadinho anárquica e está a tentar ser organizada já há algum tempo pelo Benfica e, portanto, nós vamos entrar já nesse processo de organização, materializando essa organização numa plataforma de software que é específica para um clube de futebol como o Benfica. É claro que nós temos gestão de associados, temos uma solução de gestão de associados. Nós temos a gestão de associados no modelo, que é assim que nós funcionamos. Nós temos um modelo de gestão de associados e usamos esse modelo de gestão de associados para adaptar a uma nova realidade que é Casas do Benfica. Portanto, é esta a forma como nós desenvolvemos software. Nós não vamos pegar uma gestão de associados e dizer ao Benfica, é assim que vocês têm que trabalhar, porque esta gestão de associados está feita, ou não vamos pôr lá 50 pessoas a programar de acordo com as especificidades que vão mudando. Porque, como digo, as necessidades da Casa do Benfica hoje, daqui a um ano serão diferentes. E, portanto, este não é só o entregar da solução, mas é o conseguir ir acompanhando. São projetos never ending. Isto são projetos porque o mercado vai mudando. E, portanto, o software tem que acompanhar as necessidades das coisas. Nós temos uma das nossas páginas mais visitadas do nosso site é Every Business is a Software Business. Se procurar isso no Google vai encontrar a QuidGest. Porque todos os negócios, incluindo o desporto, começam cada vez a ser mais software. Ora, se os negócios vão mudando com a velocidade com que nós sabemos, o software não pode ser tão rígido, tem que ser realmente adaptado à velocidade com que os negócios mudam. E é um bocadinho isto que nos distingue. E como é que surge aqui esta parceria entre a QuidGest e o Benfica? É porque temos cá um fanático do Benfica, que é o Luís Santana, e que trouxe, obviamente, esse contacto e, portanto, surgiu a oportunidade. Possivelmente viram a forma como nós fazemos as coisas e certamente apaixonaram-se pela nossa forma de trabalhar e é isso que possivelmente deve ter resultado no negócio. E julgo que contactaram mais empresas. Esta parceria já dura, julgo, há mais de 6 meses. É evidente que a parceria tem outras condicionantes, temos um camarote para levar clientes, temos uma série de coisas agora novas que, do ponto de vista de marketing, também são interessantes para dinamizar uma série de ações que não são habituais aqui e que estamos a ensaiar porque são coisas novas. A QuidGest está em destaque no Benfica Corporate Club. Depois do intervalo, voltamos à entrevista. A empresa nas redes sociais. QuidGest. Estamos de volta no Benfica Corporate Club com a empresa em destaque, esta semana a QuidGest. Há um paralelismo, eu gostava de dizer isto, há um paralelismo entre a história da QuidGest e o Benfica. Há vários paralelos. Um deles é a nossa presença internacional começou em Timor, e Timor é um país que adora o futebol português. Depois fomos para Moçambique, que é a terra do Eusébio, e portanto foi o nosso segundo país de internacionalização foi Moçambique. Depois nós temos uma academia, porque a nossa forma de fazer software é tão inovadora que nós não conseguimos ir buscar no mercado pessoas para trabalhar, temos que as formar antes de entrarem na QuidGest. Criámos uma academia, também o Benfica tem uma academia, porque tem que formar as pessoas muito jovens num clube que tem características diferenciadoras.
E, portanto, eu encontro, enfim, ao longo da história da Quidgest, uma série de paralelismos de histórias que têm a ver com esta ligação ao Benfica, e é interessante. Esta perspectiva internacional, o facto de termos pessoas de várias nacionalidades, nós temos cerca de 12 nacionalidades a bordo. Como já viram, temos ali russos, polacos, brasileiros, irlandeses, pessoas de todo o mundo, já tivemos chineses. Portanto, nós temos pessoas de todo o mundo e, portanto, também esta perspectiva de não só de sermos uma empresa internacional e, portanto, estarmos como as casas do Benfica em todo o mundo, não é? Também termos a bordo um conjunto de nacionalidades diferentes. Qual é que é a mais-valia para a Quidgest? Como é que encaram esta relação com o Benfica? O que é que pode vir aqui para o negócio também da Quidgest? Um daqueles que me toca a mim particularmente é o brand. Obviamente, aparecer Quidgest junto dos associados com a dimensão que tem o Benfica vai-nos facilitar esta abordagem quando chegamos a um cliente, apresentamos a nossa forma, a Quidgest, nunca ouvi falar. Agora, certamente, vão passar a ouvir falar. No negócio propriamente disto, o desenvolvimento desta solução pode abrir-nos portas para outros clubes internacionais ou para outros, porque quando nós desenvolvemos uma solução para um determinado cliente, esse know-how fica dentro da Quidgest e pode ser eventualmente utilizado para outros clientes que tenham o mesmo tipo. É evidente que nunca é a mesma solução, portanto nós não vamos buscar o conhecimento a um cliente e transmiti-lo para o outro, mas já temos uma base, já temos um modelo para começar a esculpir a solução que deverá ser adaptada a esse novo clube. Então, quais é que são os objetivos da Quidgest, por exemplo, digamos, daqui a 5 anos? Aquilo que é o nosso foco atualmente é a inteligência artificial e a modelação. A inteligência artificial está numa nova primavera e, portanto, toda a gente hoje fala em inteligência artificial e nós já falamos em inteligência artificial há 30 anos. Portanto, esta coisa da automação inteligente é uma coisa que já tem 30 anos, não é nada de novo. Só que agora passou a ter uma dimensão diferente. E, portanto, eu julgo que os próximos anos, não direi os próximos 5 anos, serão muito nesta zona da automação inteligente com outro tipo de roupagem, chamemos-lhe assim, que vem dinamizar a nossa atividade no software. A nível internacional, o mundo é o nosso palco e, portanto, eu não lhe consigo prever o que é daqui a 5 anos, o que é que poderá acontecer, mas posso lhe dizer que o nosso foco e aquilo que nós acreditamos é que cada vez conseguimos fazer mais software com menos pessoas. Isto prende-se também com questões relacionadas com sustentabilidade. Como vê ali naquele quadro, nós estamos muito ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma das preocupações atuais da comunidade internacional e também da economia e das empresas. Portanto, esta área da sustentabilidade é uma área de futuro também. Nós acreditamos não só desenvolver software para aquelas 17 áreas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e há muitas áreas ali que podem necessitar de software e o software pode ajudar na concretização desses objetivos, mas também o próprio desenvolvimento de software ser mais sustentável. Nesta área do desenvolvimento de software, aquilo que nós acreditamos é que a modelação, portanto, vão aparecer novas profissões no desenvolvimento de software que não são na lógica da programação, são questões, pessoas que se dedicam à inteligência, que se dedicam a adivinhar, a descobrir padrões, questões de segurança. Há uma série de novas áreas em que as pessoas se desligarem da tarefa, digamos, mais rotineira de bater código, serão tarefas muito mais inteligentes e, portanto, é aqui que nós conseguimos chegar. Há também uma área muito interessante de responsabilidade social, é que o facto de fazermos software desta maneira permite-nos atrair para este ecossistema pessoas que não são da área de tecnologia. Faltam 1 milhão de programadores na Europa, mas há muito desempregado em muitas áreas. E é possível fazer essa formação também entre um bocadinho aí a academia? Exatamente. A academia tem esta formação de recrutamento para dentro das pessoas, mas também tem esta função de responsabilidade social em 2 vetores. As pessoas que começam agora na escola, em vez de aprenderem a programar, começarem a modelar, e pessoas que estão desempregadas com 40, 50 anos, que ainda têm muito conhecimento de uma determinada área de negócio e que podem construir aplicações de software sem ter que passar por todo o processo de aprendizagem de programação tradicional. A empresa online Quidgest.
Curiosamente, a Quidgest, sendo uma empresa de software, não tem assim tantos informáticos quanto isso, não é? Aposta em áreas diversas para fazerem esse papel. Sim, mais de 60% das pessoas da Quidgest não são informáticas, são pessoas das áreas de negócio. Obviamente temos cá informáticos e precisamos de informáticos para continuar a desenvolver a plataforma, que é o Gênio, que ainda não falamos aqui no Gênio. O Gênio, digamos, é a nossa ferramenta de criar software. Esta empresa tem questões, para além da questão da multiculturalidade, tem também uma questão de género. Nós temos 60% homens e 40% mulheres. Também não é normal. Nós somos geridos por uma mulher. Há aqui um conjunto de características que nos diferenciam de outras empresas nesta área também. Portanto, começaram há 30 anos com uma atividade pouco tinha a ver com o que se faz atualmente, não é? Porque houve uma grande evolução. Qual é que é o balanço que fazem destes últimos anos de atividade, já com software, criando software? Eu diria que esse paradigma do software a criar software ainda não está vencido, ou seja, eu vou a muitas empresas hoje que me dizem eu preciso de mais programadores. E eu digo, desculpe, não precisa de mais programadores. Como é que está a dizer? Não, eu preciso de mais programadores. Portanto, eu ouço um discurso que eu ouvi há 30 anos, ouço hoje ainda. Que é estranho, não é? Portanto, eu digo que há aqui uma barreira que ainda não está vencida, que é esta possibilidade de criar software de uma forma mais inteligente. O balanço, obviamente, que faço é espetacular, porque, obviamente, nós em 30 anos temos tido um crescimento todos os anos. Houve um ano que não crescemos e, portanto, vejo um balanço espetacular. Nós temos ali a nossa roda das diferenças. Há muitas histórias nestes 30 anos, muitas histórias que, enfim, não cabem aqui no programa, mas há muitas histórias. Nós, por exemplo, esta primeira aventura com Timor-Leste é uma história emocionante, porque é um projeto financiado pelas Nações Unidas, em que o país estava num processo de guerra interna e foi para lá a GNR e fomos nós fazer o software para a gestão dos guerrilheiros. E o facto de distribuir uma pensão aos ex-guerrilheiros de Timor-Leste pacificou o país. Portanto, há um software que vai pacificar um país do outro lado do mundo. Há montes de histórias. A história, por exemplo, da Jamaica, que ganhámos um projeto de uma dimensão enorme, que é toda a gestão de recursos humanos do governo da Jamaica, em que há uma história muito interessante, que é na parte final, quando estamos a decidir quando o governo está a decidir qual é o software que vai adquirir, pergunta-nos se eu precisasse de alterar este software por isto e por isto e por isto, quanto tempo é que demoravam e quanto é que custava. Os nossos concorrentes foram fazer contas. Nós fizemos a mudança ao vivo. Foi basicamente isto, foi um dos fatores que nos fez ganhar este projeto, foi a capacidade de fazer uma alteração que um cliente pediu e, em vez de irmos fazer o orçamento, fazer logo a alteração. A Quidgest esteve em destaque nesta emissão do Benfica Corporate Club. Foi nosso convidado Carlos Costa, Marketing and Partnership Development Manager da Quidgest.